Estamos começando mais um podcast, né, o nosso Podcop, um Podcop que tem como princípio cooperativa é negócio e o futuro é cooperar. Então, hoje, o mundo, o Brasil, né, o Nordeste e aqui Alagoas é cooperar. E cooperativismo é negócio. E hoje nós estamos trazendo aqui o maior case de sucesso no cooperativismo do Nordeste. Acredito que vocês já saibam de quem eu estou falando. Eu estou falando de Clécio Santos, presidente da cooperativa Pindorama. Clécio, é uma satisfação, né, ter você aqui no nosso Podcop. E hoje com a participação especial do meu querido amigo aqui, Jaelson, aqui da Destravo Produções. Clécio, o alagoano todo conhece você, mas eu queria que a gente aprofundasse mais. Quem é Clécio Santos? Quem é essa pessoa tão importante, né, no cooperativismo brasileiro? A partir do momento que é um case de sucesso no Nordeste, você já passou dos limites de Alagoas. Quem é Clécio Santos? Muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Jaelson. Obrigado e bom dia também a vocês, a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Bispo, Jaelson. Bom, o Clécio é um cidadão alagoano, viçosense, da Viçosa. Boa. Da Viçosa. Eu sou filho de Viçosa, a minha família é daquela região, Viçosa, Pindoba, naquele meio ali. E aí, em 1980, eu fui, através da Emater, né, eu fui escalado para trabalhar lá em Pindorama. Então, você é agrônomo ou é técnico? Eu sou técnico agrícola. Ali de Satuba. De Satuba, Capagato da Satuba. Me orgulho muito, aquilo ali foi muito importante na minha vida e acredito na vida de muitos que passaram ali. Porque o desafio de uma escola, já que você tocou em Satuba, a importância de você estar num processo coletivo, isso me preparou para esse desafio, né, da vida, né, do meu dia a dia pós-Satuba. Então, aquilo ali foi um ponto importante na minha vida. A capacidade de você administrar conflito, conviver com os diferentes, começou ali. Boa. E esse é o grande papel de um líder, né? O maior objetivo e a maior qualidade da liderança, ela está sempre se amoldando e se ajustando a isso. Conviver e administrar conflitos. Boa. Imagina o que é administrar uma cooperativa que tem 1.050 donos, onde cada um tem um jeito, tem as suas frustrações, os seus anseios, o seu jeito diferente de ver e de enxergar, e você saber que o meu papel enquanto presidente daquela cooperativa é manter isso em harmonia. Boa. Em desafio equilíbrio. Enorme, né? Então eu vivo permanentemente procurando ser um cidadão e um ser melhor em todos os sentidos. Eu preciso amanhã ser melhor do que hoje. Muito e bom. É isso, talvez, que tem me feito ter essa história, né, que é uma história realmente muito interessante, talvez única, né? Talvez não única na cooperativa, porque eu fui o presidente mais novo da história da cooperativa. Eu fui o único que tive 4 mandatos consecutivos, fiquei fora uma gestão, fui o único que voltei depois de ter saído, e estou hoje já no meu 7º mandato da 2ª etapa. Eu tive uma primeira etapa, um primeiro teste, né, e depois retornei e tal. Clécio. Então, assim, eu nasci em Viçosa, fui para Pindorama como técnico agrícola, e ali eu procurei, né, entender aquela cooperativa, sem nenhum propósito de ser presidente. Eu queria ser produtor também. Eu queria ter o meu pedaço de terra. Eu sou filho, né, da zona rural. Meu pai tem uma propriedade. Eu nasci dentro desse ambiente.
É uma família humilde, não sou de famílias tradicionais, mas sempre tivemos uma condição boa, Muito porque bom. meu pai sempre Trabalhador, foi um homem muito trabalhador, né, muito competente, muito empreendedor, que saiu lá de baixo, e ele, para mim, é a minha inspiração. Muito bom. Né? Clécio, eu fiquei curioso da tua história, sem ser a Pindorama, sem ser a cooperativa, onde o Clécio pode ter atuado, né? Porque hoje você é uma pessoa conhecida em Alagoas, no Nordeste, que está no Brasil, como realmente uma referência de liderança. Isso aí é inquestionável. Gostando ou não, querendo ou não, isso é fato. Agora, quem é o Clécio sem ser na Pindorama? Você já fez outra atividade, já pertenceu... Você falou até da Emater, né? Mas assim, sem ser Pindorama, quem é o Clécio? Rapaz, o Clécio é Pindorama, não tem jeito. Era isso que eu queria arrancar. É o Clécio da Pindorama. É o Clécio da Pindorama. Exatamente. Então, a gente confunde Pindorama com Clécio. Essa associação, ela cada vez mais está mais integrada, mais concreta, ela é mais sólida, né? Então, é assim, Pindorama... Fala-se em Pindorama, o Clécio está presente. Fala em Clécio, o Pindorama está presente. Verdade, não é verdade? verdade. Então, a gente com muita luta, com muito trabalho, com muita humildade, com muita busca em melhorar. Sim. E a gente vem nessa pegada de desafios. Porque, Jaelce, Bispo, liderar é uma coisa assim, muito complexa. E vem de dentro. Vem de dentro, e você precisa estar sempre se atualizando, sempre motivado para o novo, sempre encorajado para fazer diferente. Aprender mais. Porque o líder que para no tempo, ele não é um verdadeiro líder. Né? E principalmente na liderança em que eu ocupo. É uma liderança que exige, né, exige diariamente, né, muita competência, muita dinâmica para você tá disputando o mercado, para você tá buscando um crescimento onde todos estão também focados naqueles espaços. Imagina o que é isso. Imagino. Ô Clécio, você falou, né, nessa questão de que você chegou na Pindorama via Emater. Isso. E a gente tem, sobre a história da Pindorama, né, da criação da Pindorama, uma figura central que é René Bertollet. O maior líder, né, que já passou. Então, eu acredito que... Muita gente não conhece René Bertollet. Então, falar um pouco dele. Falar um pouco dele, bicho. O Bertollet, olha, eu não conheci pessoalmente, né? Mas eu procurei entender a história do Bertollet. Tem um museu, né? Lá. Tem um museu. Foi na nossa gestão onde a gente teve a ideia que eu digo assim, olha, todo aquele potencial de produção que a gente tem, ele é importante, sim, e tal. Mas o mais importante para a gente é preservar essa história nossa. Boa. Porque essa história, se ela se perde, a gente não encontra mais. E foi dentro desse princípio que eu pensei em aproveitar a casa onde o Bertollet viveu e transformar essa casa num museu. O Bertollet foi o fundador foi o fundador dessa cooperativa, um grande visionário. Né? Imagina o cara... Época agrícola, né? Suíço, né? É um suíço. Ele não tem formação, ele é um autodidata. Mas um sujeito de uma visão e de uma capacidade de liderança extraordinária. Verdade. Então, ele deixou essa missão para a gente e a gente tem que, em se espelhando nele, procurar, né, melhorar todo dia. Né? Bertollet é um homem, um visionário, um líder, um cara de uma coragem fora do normal. Porque você sair da Europa, primeiro ele chegou aqui no Brasil e criaram uma cooperativa lá em Guarapuava, lá no Paraná. Essa cooperativa hoje é a maior cooperativa, uma das maiores, talvez a maior do Nordeste. É uma cooperativa que fatura mais de 15 bilhões de reais. Caramba! Essa cooperativa fica em Guarapuava, chama-se Cooperativa Agrária. Eu tive a oportunidade de, há 15 anos atrás, participar da festa dele, da comemoração dos 50 anos dele. Uma coisa... Há 15 anos. Há 15 anos atrás. Uma coisa fantástica. Depois, mandamos um grupo de associados nossos, a cooperativa viabilizou,
toda uma estrutura de transporte, e mandei um grupo de associados fazer uma visita também lá, para que todo mundo se inspirasse nessa história, né? Nesses princípios nossos, Ver o que está e funcionando, começasse a entender mais toda essa história. Quando eu cheguei na Pindorama, ninguém falava em Bertollet. Quer dizer, essa figura Bertollet tinha morrido há 10 anos e ela não era lembrada, ninguém tinha essa preocupação. Né? Não era reverenciada como merecia ser. Né? Eu acho que o líder ele tem que ser reconhecido permanentemente. Né? E para a gente ter esse reconhecimento permanente, é preciso manter essa história de lá de trás viva. Boa. E só através do memorial, do museu, a gente consegue isso. Porque lá estão os escritos da época, lá estão as fotos da época, lá estão equipamentos da época. Então ali tem uma história, né, que muita gente que viveu aquele momento, né, da década de 50, final de década de 50, que foi quando a gente surgiu. Aí ele veio para aqui, para Alagoas, identificou aquela faixa de terra ali, Sim. que era uma faixa de terra que estava com problemas junto ao banco. Caramba. Aquilo era de uma família, Já a família na época. Coutinho. A família Coutinho tinha vendido isso para uma companhia que chamava Progresso Rural. Elas vieram com um projeto de plantar pimenta do reino e esse projeto não andou. Né? Às vezes eu começo a fazer essa comparação de que esses projetos malucos, né, que a gente às vezes vê hoje, mas lá na década de 50 já tinha esses espertões de pegar dinheiro do banco, desviou, enfim. Isso não é de hoje não, né, Clécio? E o projeto não aconteceu. Ele identificou isso e ele convenceu o governo brasileiro da época de fazer esse projeto, que era um projeto de colonização, que na época não se falava em reforma agrária, se falava em colonização, que era dar espaço produtivo àquelas pessoas que viviam muitas vezes sendo explorados pelos grandes latifundiários, e ele via isso como um absurdo. Então esse era o maior objetivo dele, evitar o êxodo rural. Sim. E criar uma condição de vida, de independência, né? Tirar as pessoas daquele ambiente hostil, né, em que eles eram submetidos, muitas vezes trabalhando quase como escravo, né? Vivia na marginalidade. Não tinha energia elétrica, não tinha nada. Então ele foi uma referência muito forte. A grande referência. Ele é a maior, é o sujeito assim que eu tenho tenho uma verdadeira. Eu procuro estudar ele. Boa. Sempre. Que bom, sempre, isso é um sinal de humildade e de inspiração. Ele tem uma história, né, lá de trás, ele de bravura. Ele foi um dos combatentes a Hitler. Ele liderou 20 mil soldados clandestinos naquela época. Então, é um cara que foi condecorado pelo governo americano e tal. Caraca. Imagina, um autodidata. É um autodidata, mas você veja a capacidade de liderança, de visão estratégica, enfim, e de disposição de fazer os seres humanos melhores. Né? Porque ele nunca pensou só nele. Ele sempre pensou nos outros, né? Em provocar um bem coletivo. E é isso que nos deixa motivação. Essa né? motivação. Clécio, esse exemplo dele. Clécio, ainda querendo conhecer um pouquinho do Clécio, né? Eu acho que é interessante. Para quem do Brasil está assistindo, estamos aqui na Destrava Produções, no Podcop, um podcast que chegou para revolucionar o mercado do cooperativismo. Bispo Filho, ele tem comandado esse podcast com muita maestria, convidando muita gente boa, ligada ao cooperativismo, que conhece, inclusive, como funciona, e hoje estamos tendo o prazer de receber aqui o Clécio Santos, ele que preside a Pindorama, que é uma cooperativa referência no Nordeste. Eu cresci na minha vida tomando o suco Pindorama e ouvindo esse jargão, essa frase memorável, né? Ninguém é forte sozinho. Isso, não é isso? É verdade. Então o Podcop hoje tem esse oferecimento aí da Pindorama e temos o prazer aqui de receber Clécio. Clécio, entre vários mandatos que você esteve, né, à frente, o mandato número 1,
número 2, número 3, enfim, é uma história sua. Qual dos mandatos para você foi mais marcante e que você tem assim, lógico, todos têm sido bons, você tem desafios, tristezas, alegrias, sim, enfim, é normal porque faz parte, você lida com gente. Sem dúvida. Mas dos mandatos todos, qual foi o melhor? Rapaz, é uma pergunta complicada. Eu acho que cada queremos saber qual foi o melhor, qual foi o que mais marcou sua vida. Rapaz, a gente teve assim, um momento, primeira gestão minha, eu tinha apenas 27 anos. Caramba. Imagina um jovem com 27 anos. Idealista, né? Um idealista, né? Então esse foi o maior desafio, né? O maior desafio, e onde eu em pouco tempo eu amadureci, vamos dizer, em 3 anos eu amadureci 30 anos. Imagina. Então isso, com toda uma capacidade de enxergar aquela responsabilidade e o peso que eu carregava e dar respostas às pessoas que muitos não acreditavam, é natural, no menino de 27 anos. Lógico. Então, eu assumi muito questionado com isso, né? Foi uma eleição muito disputada e que eu não tinha isso como propósito de ser. Eu era um extensionista agrícola e fui ganhando respeito dentro da comunidade. Me tornei um associado. Como eu já falei, não me tornei associado com propósito nenhum de ser presidente. Isso aconteceu. Então eu vejo que a gente tem uma missão de vida dentro daquele ambiente. Assim como o Bertollet chegou lá, que ele nunca teve em Alagoas, nem nunca teve em Pindorama, o Clécio chegou sem saber o que era Pindorama. Caramba. Eu fui pego de surpresa. Você vai para Pindorama. Eu juro a vocês que eu não sabia o que era isso. Caramba. Naquele tempo. Naquela ocasião você não imaginava que chegaria pequena. hoje. Agora imagina. Mas tudo que hoje acontece, está na Pindorama, ela estava muito na minha cabeça. Internamente, eu tenho esse sonho de ver ela maior, de ver ela melhor, de diversificar, de ver as pessoas mais felizes. Então, eu sacrifiquei muito. Sacrifício no bom sentido. Sim, né? entendi. Eu me entreguei a essa causa. Isso é uma doação. Entrega, isso é um sacerdócio. Boa. E faço isso com um amor enorme, porque é muito gostoso, Jaelso e Bispo, você poder sentir a felicidade das outras pessoas por alguma ação sua. Uma contribuição. Uma pequena contribuição, um olhar, uma atenção, mas está sempre disponível àquela comunidade. Hoje a gente administra uma empresa que tem 1.050 donos. Você imagina eu ter que dar satisfação a todo esse povo. É verdade. Então, um preciso desafio. ser muito coerente. Eu claro. preciso ser sempre exemplo de tudo. É a responsabilidade. É você acordar e dizer, eu não posso errar. Aqui todos podem errar, eu não posso errar. É verdade. E levar isso como uma rotina de vida. Então é isso que nos faz chegar a isso. E todos os problemas, eles são, naturalmente, eles funilam para... Imagina. Né? Tanto os problemas da comunidade, como os problemas da gestão como um todo. E a gente está sempre muito pronto para isso, motivado, animado, feliz, muita energia. Cada momento desse, quando você falou em tantas gestões e qual foi a melhor, foi a pior, isso passou na minha vida. Boa. Isso é como uma água de rio abaixo, não volta mais. Eu preciso ser melhor amanhã. Muito bom, muito então, bom. Isso, mas eu gostei da resposta. Ela passou, fica para a gente alguma coisa em termos de maturidade, sim, em termos de experiência, em termos de vivência, óbvio. Muito bom. Né? Mas isso não me dá o direito de eu me achar melhor ou maior do que ninguém. Boa. Então, isso é muito bom. Eu tenho sempre que ser muito humilde dentro desse processo, para poder convergir mais, para poder agregar e dar mais resultados. Eu trazer as pessoas. Para mim, todo dia é como o primeiro dia da minha gestão. Muito Imagina bom você viver esse tempo todo
nessa forma, com esse comportamento. Muito bom. Eu gostei da resposta, né, de ser a primeira gestão, e 27 anos, realmente, Clécio, é um desafio. Eu tive a minha primeira experiência com 24 anos assumindo uma planta fabril, uma fábrica grande também. E eu lembro que com 24 anos, tipo o seu caso, é o desafio de conquistar a credibilidade. Porque a galera vê assim, esse caba novinho e tal. Daquela ocasião, tu já era pai? Com 27? Ainda não. Ainda não, olha só. Não, já, com 27 eu já era. Já era pai. O meu filho, a minha filha mais velha, ela já tinha 2 anos. 2 aninhos, Eu casei muito novo. Né? Então eu comecei a ter muita responsabilidade desde lá de trás. Pronto. Eu tinha 20 anos, a o minha símbolo. tinha 18, para aí. Caramba. Com 7 anos, 20, com 2 anos a gente teve a primeira. Eu tinha mais ou menos minha filha, que é a mais velha, mas já eu só completando isso. Sim. Aí eu tive esse mandato mais novo. Aí passei 4 mandatos sendo reeleito, Certo. sem ter disputa. Imagino que é isso. Se trabalha. O presidente que teve mais mandatos antes de mim teve 2. Entendi. Teve 2 mandatos. Nenhum outro presidente teve mais de 1. Isso é muito ruim para uma cooperativa. Se você observar, as cooperativas que mais crescem no Brasil são aquelas onde há uma longevidade e uma permanência longeva da sua gestão. Lógico que essa gestão é dada pelos cooperados. Então Sim. você tem que se esforçar para cada vez ser melhor, gerar mais resultado e fazer e dar, e dar o resultado que a maioria exige e espera de você. Então você imagina, aí eu vim sair, é como as pessoas dizem, rapaz, esse camarada já deu o tempo dele. Né? E de sua forma surpreendente, né, eu perdi uma eleição. Entendi. Mas a vida é isso. O perder, às vezes, não é perder. Ou às vezes é ganhar. Aí quando você está numa missão, que eu acredito muito numa força divina sobre essa missão. Eu não sou espírita, não sou. Sim. Mas eu acredito em Deus e acho que o que a gente consegue superar, um ser humano, assim, vamos dizer, sem essa ajuda, não suporta. Às vezes depois eu fico pensando, como é que a gente superou isso? Mas assim, é uma energia tão diferente, bicho, que acontece dentro desse contexto. Lógico que você não pode estar esperando a vida por isso. São buscas, são maturidades, são faros, é a perspicácia do ser humano. É verdade. Quando ele desperta a sua inteligência para isso. Você sente as pessoas, você sente o clima, você começa a ter faro como um animal bem treinado. Imagina. O ser humano consciente, um ser humano experiente, ele vai tendo isso. Você tem isso. Imagina. Isso tem isso. Imagina. Cada um de nós temos isso. Eu não tenho dúvida, não é verdade? Com certeza. E aí eu fui para uma eleição que fui carregado nas costas. Cooperativa totalmente quebrada. 3 meses de salário atrasado. Um monte de coisa ruim, que eu não vou nem falar aqui, porque são coisas tão fortes assim, negativas, que não ajudam. Mas para você ter ideia, só de salário, tinha uns 3 anos da gestão, dos 3 anos da gestão, tinha quase 4 meses de salário atrasado. Caramba, então, isso é muito isso. Para mim isso é de outro. Sem falar que impostos não foram pagos, enfim, um monte de coisa. E eu fui... Quase que aclamado. Aclamado, mas teve disputa. Teve 3 chapas. Olha só. A minha chapa teve quase 60% e as outras duas dividiram o resto. E eu fui, nesse momento, assim, foi um momento mais eu diria, feliz e que me trouxe uma responsabilidade ainda maior. Maior ainda. São duas emoções. Eu fui carregado nas costas de outros seres humanos, né, sem botar o pé no chão durante 1 quilômetro. Olha só. São 2 emoções. Mas não é forte isso? Muito forte. Aquela esperança era o Clécio. Aí pronto, cara. 2 emoções. Quando você perdeu, a emoção forte. Porque, queira ou não queira, você quer ganhar. Dá uma queda. E quando você volta aclamado, outra emoção. Quando você perdeu, você chorou? Rapaz, não chorei. Fiquei triste. Ninguém perde para não entristecer. Agora, faça uma reflexão e veja o lado positivo dessa derrota.
essa derrota foi para me amadurecer mais e para que as pessoas pudessem fazer uma avaliação melhor do Clécio. Então, o que é que me fez chegar com muita humildade, né, sem nenhuma arrogância em cima disso, foi essa felicidade dessa volta que ninguém nunca teve, né? Isso me motivou muito mais. Muito bom. Muito, muito, muito. Então a minha vida é dedicada àquilo lá. Verdade. Por mais que eu faça, eu ainda faço muito pouco, por tanto que aquele povo espera de mim. Então a pancada é essa a vida toda. Muito e bom. vai ser assim. Clécio, você falou muito bem dessa sua volta, entendeu? A Pindorama. E aí a gente começa a entender também a questão pessoas. Cooperativa é negócio, mas negócio feito por pessoas. E a gente entende, né? Isso aí eu conheço bem também, um pouco, né? A Pindorama, e sei que um dos pilares da Pindorama é a sustentabilidade. Entendeu? Sim. A sustentabilidade das pessoas. Que projetos você tem lá que você... Eu sei que você fala com tanto orgulho desses projetos que envolvem essas pessoas. Pois é, nós temos alguns projetos lá, Bispo, que trabalha a criança, né, o pré-adolescente, e que acompanha esse pré-adolescente até uma idade maior, no sentido de transformá-lo num líder cooperativista. Então, aquele líder que é trabalhado muito a questão da convivência coletiva. O líder que tem que ter postura, caráter, disciplina, precisa ter um lado sensível também, né, para tudo que está ao seu entorno. Então, esses jovens são muito trabalhados para isso, que chama o projeto Amanhã de Pindorama. Esse projeto, Construindo Amanhã. É o Construindo Amanhã. O Amanhã de Pindorama já tem 19, 20 anos, desde na minha retorno. Então, veja que eu retornei muito mais consciente, né, do meu papel dentro daquela coletividade. Primeiro, de manter a história do Bertollet vivo. Então, no meu primeiro ano de gestão, o primeiro negócio a acontecer foi a inauguração do Memorial René Bertollet. Depois a gente melhorou esse memorial, mas eu fiz com as condições que eu podia fazer. René Bertollet merece um filme, viu? Merece um filme, sem dúvida. E um grande filme, né? Então, assim, é uma história realmente fantástica. E aí você tem o projeto Amanhã de Pindorama, que ele prepara, né, esses jovens, esses pré-adolescentes, para o futuro. Eu acredito e acho que só a educação é capaz de fazer uma comunidade, uma população mais feliz. Com certeza. Não tem outro caminho. Você não Eu não pode. tenho dúvida Você sobre não é. O dinheiro em si não traz felicidade. Agora, o dinheiro, de uma forma bem administrada, vai lhe dar felicidade. E para ter isso, você precisa ter educação. Você precisa ter consciência, você precisa ter formação, você precisa ter ética, senão você joga tudo isso fora. Né? A mão de obra da Pindorama, a maior parte dela foi provocada, foi treinada lá. Internamente. 99%, certo, né, dos nossos 2.000 funcionários, certo, eles são filhos da comunidade. Muito bom isso. Agora, isso eles precisam também ter critério. Não é simplesmente por ser filho que tem. Eles têm que cumprir uma série de... Sim, né? Não é por senão não fica organizando, né? Tem que ser eficiente, tem que ser competente, tem que estar preparado, tem que se atualizar. E a gente tem dado essa condição. Por isso o projeto Amanhã. Por isso o projeto Amanhã. Muito bom. Então, a Pindorama de antes, que foi criada e formada por pessoas que não tinham nenhum deles tinha um curso, nem o primário. É o primário, né? Nem o primário. A terceira geração, nós temos aí quase todo esse jovem com cursos superiores. Então, a gente, inclusive, apoia esse trabalho. O funcionário que quer fazer, que não tem ainda o curso superior, a cooperativa paga uma parte disso. Massa, muito bom. E dá toda uma condição, dá uma hora a ele, uma hora a menos de trabalho, para ele se deslocar
até onde ele queria estudar, Maceió, Penedo, Arapiraca muito bom. e tal. Isso faz toda a diferença. Isso faz uma diferença. Há mais de 15 anos que a gente instituiu isso. Então, a Pindorama tem muito essa preocupação, né, com a sua coletividade, com seus cooperados e com as famílias que vivem ali. Não é só com os cooperados. Muito bom. Como também diz o bispo, cooperativa é negócio. E quando a gente fala é negócio, tem que dar resultado, tem que dar, né? Porque sem senão... o negócio, sem resultado, não há social, não é nada. O nosso nada. princípio é esse. Lá é um socialismo, né, mas muito colado com o capitalismo. Boa, isso é importante. As coisas precisam estar... Primeiro o capital, primeiro o ganho. Não tem história bonita. Senão você não se sustenta. Essa conversa bonita de que não, tem que só doar e tal. Você só consegue fazer o social se você tiver o capital. E para isso eu tenho que ter resultado. Para isso eu tenho que ser competente. Para isso eu tenho que me desdobrar para fazer aquela comunidade cada vez mais feliz. Mas você pegar uma empresa que era a última do ranking do setor suco-alcooleiro e transformar ela hoje numa liderança do setor suco-alcooleiro. Para você ter ideia, e vocês que estão nos assistindo, Pindorama, eu não digo isso com nenhum arrogo, com nenhuma, mas dizendo assim, como o pequeno, de fato, pode ser grande. Sim. Quando ele está bem liderado e quando ele está muito focado no crescimento coletivo. Então, nós somos o maior produtor de etanol de Alagoas. Alagoas é o maior produtor de etanol do Nordeste. Alagoas é o maior produtor de cana do Nordeste. E você está inserido, e você está dentro desse espaço, no topo dele, quando nós éramos lá para trás. Imagina. Isso foi desafios que a gente gerou, né? Principalmente a liderança maior gerou e passou isso. Porque o papel da liderança é contaminar os liderados. Por aí. É ter a capacidade de convencer. E para você convencer, você precisa ser exemplo. É preciso você dar exemplo. Eu não posso querer uma coisa do outro quando eu não faço essa coisa primeiro do que ele. Perfeito. Então, a lição de casa que a gente precisa ter em casa para os nossos filhos é a mesma de quem exerce qualquer função de liderança. Não é a liderança só maior, é a liderança do setor, é a liderança da indústria. Nós temos vários líderes lá. Né, várias áreas, naturalmente, sobre a nossa liderança. Mas eu digo muito, nós temos que ser exemplo de tudo. Clécio, para o Brasil todo que está assistindo conhecer melhor ainda a Pindorama no jogo geral, né? Assim, o que hoje, quais segmentos a Pindorama atua? Você já citou, suco alcooleiro. Eu cresci tomando suco Pindorama, que eu achava uma delícia. Aquele suco de maracujá. Pindorama, o tradicional. O tradicional, né? Eu lembro que papai, ele fazia questão. Aí tinha o maguari, tinha não sei o quê, parará, Pindorama é natural, é fruta, né? Tem vida, tem história, não é verdade? Pronto. Então, setor suco alcooleiro, bebidas, quais... Para o brasileiro entender, assim, a grosso modo, quais as áreas a Pindorama põe a mão, nós temos Jaelson, 4 eixos produtivos. Isso, nós temos a cana-de-açúcar, temos uma usina de cana. Nós temos uma indústria de suco, uma indústria de coco e uma indústria de leite. São 4 indústrias que formam... Suco, coco e leite. Que formam esse conjunto de indústria, né? E nós temos também o laticínio. Na verdade, são 5 negócios básicos dentro da Pindorama. No laticínio você faz a manteiga? A manteiga e o leite tipo C. Leite tipo C. O laticínio é o menor negócio nosso. Né? Ele surgiu para dar suporte e apoio àqueles pequenos produtores 5 que tinham uma vaquinha lá e que produziam leite, que eu via que aquele leite podia ser melhor explorado e gerar uma renda para eles. Aí nós criamos um laticínio, e esse laticínio hoje ele recebe em torno de 15 a 20 mil litros de leite por dia. Muito bom. E ele saiu do ambiente da cooperativa para também apoiar pequenos produtores, que esse é o outro grande papel do cooperativismo, é você ajudar
a partir de você, outras cooperativas e outras associações. Deixar de ser commodity para ser um produto acabado. Para ser um produto acabado. Boa, entendeu? boa. E a gente tem Então, muito esse eixo. São 5 Deixar negócios. o açúcar um pouco de lado e fazer do açúcar bala, fazer do açúcar refresco em pó, Que fazer massa. do açúcar doce, fazer do açúcar tomatado. Então nós temos hoje 15 indústrias. 15 indústrias. 15 indústrias. Caraca. De pequeno, médio e grande porte dentro da cooperativa. São 15 negócios diferentes. Tá. 15, né? Eu vou citar todos eles aqui. Nós Ô, temos rapaz, isso é muito bom. a indústria de fruta, Frutas, a indústria de coco, coco, o laticínio, laticínio, a cana, cana, aí vem o refresco em pó, refresco, vem a bala, vem o doce, em pó, vem o atomatados, doce, vem os molhos, atomatados, vem a levedura, vem o álcool 70, álcool gel. Mas álcool para tomar também? Tem um álcoolzinho, uma cachaçinha lá? Ainda não, porque eu preservo muito o fígado do meu povo. Eu não quero ver ninguém. Eita, bispo. A gente pensou que queria trazer um álcoolzinho aqui da Uma Pindorama. cachaça da Pindorama. Quem sabe lá na frente, né? Pois Mas uma é. cachaça Como a gente orgânica. está mais voltado para a parte da saúde, brincando. aí, Eu tô brincando. aí Eu a gosto cachaça podia quebrar um pouco isso. E um dia um dos associados, mas Clécio, a gente tem tanto aqui, quase tudo a gente tem. Falta a cachaça. Eu digo, é porque eu amo você. Gostei. Gostei. Eu perguntei brincando, a gente gosta de descontrair. Mas é um negócio interessante. Mas termina sendo um bicho. E o arroz agora, mais recente, é o milho. O flocão de milho. Soma aí para ver quantas tem. Aí aqui já tem milho, deixa eu botar aqui milho. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, mas tem mais, deixa eu ver. Faltando aqui. 3. O álcool, etanol. Álcool é mesmo, não tem colocado tem não. um etanol. Álcool. E tem etanol. Levedura já está aí. Levedura. Os molhos já estão aí. O hotel, né, que você falou. O hotel está fora. O hotel não é indústria. Eu digo Tá, indústria mesmo. aqui são processados, né? São Tá processados, processando. Rapaz, é um negócio. Coco, viu? né? Tem aí? Tá aqui, coco, de segundo. coco, Entendeu? Coco, leite, fruta, açúcar. Açúcar faltou aqui. Açúcar. E agora, mais recente, o arroz, né? Nós adquirimos uma indústria de arroz ali em Igreja Nova, que é a maior indústria de beneficiamento de arroz do Nordeste. Que massa, velho. O maior parque Nova, industrial. você vê lá. Muito o maior bom. parque de beneficiamento de arroz do Nordeste. O Nordeste não tem tradição de arroz. Esse é um outro grande projeto nosso que vai beneficiar muito Alagoas. Primeiro, a gente resgatou o arroz naquela região. Tá. A Pindorama já investiu ano passado, já adquiriu de arroz mais de 20 milhões de reais dos pequenos produtores lá. Caraca. Apoiando a produção do arroz, dando assistência técnica, garantindo a compra desse arroz, levando o fomento, o crédito e fazendo com que a atividade de arroz ressurja ali. O que era que acontecia? O arroz era levado para... A grande parte do arroz produzido no Vale, bicho, era levado para o Ceará. E outra parte ficava na mão de atravessadores, né, e de agiotas. Então, nós levamos uma filosofia cooperativista muito bom isso. que mudou a vida daqueles pequenos produtores. É natural que a cooperativa ela tem os seus limites no sentido do preço do arroz. Né? Ninguém pode comprar um arroz fora da realidade de preço no mercado. Sim. Mas o que é importante é que a gente leva para dentro daquela região a segurança da produção, do apoio à produção, do apoio na hora de concluir essa produção, do pagamento, né, rigorosamente em dias, né, daquela produção, coisa que antes não tinha. Existe algo extremamente interessante que a gente falou antes, é a questão de você transformar o produto commodity em um produto acabado. Sim, mas é isso. Esse é o diferencial nosso. A nossa base a base econômica nossa, naturalmente, é a proveniente da atividade açúcar e álcool. Concorda? Sim. A maior indústria nossa é a usina, né? Mas o que é que nós fizemos ao longo desses anos? É sair da dependência dessa commodity
E como sair dessa dependência foi criando esse leque de produtos que você encontra hoje nos supermercados de 15 estados do Brasil. Tem o nosso maior desafio, e se Deus quiser chegaremos lá, é nos tornarmos uma marca nacional. Nós queremos estar em todos os estados do Brasil. Hoje nós estamos em 15 estados. Está perto, já. Está mais da metade. Está avançando, está mais da metade. Rapaz, muito forte. Mais da metade e com um espaço de gôndola muito diversificado. O nosso portfólio hoje é muito interessante, porque ele está na commodity e também fora da commodity. Eu tenho açúcar, eu tenho arroz, eu tenho flocão, o milho, que são commodities, esses três. Sim, né? sim. E aí você tem essa outra. Eu fiquei curioso com a bala. A bala é bala, confeito, vou trazer para cá. Isso. Pronto, você já vai. Anunciando para o Brasil. Esse episódio Bala aqui é o primeiro. No próximo, aqui, Bispo. Bispo, a mesa tem que estar aqui farta. Esses dias Bispo. eu vou lá na Pindorama, tenho uma reunião com ele, e eu vou trazer Pronto. produtos. Não, veja só, quero gravar aqui. Você vai ter uma bombonièrezinha aqui. Boa. Toda ela é recheada com bala Pindorama. Isso, porque é o seguinte. É a nossa parte. Esse podcast ele vai passar dos 15 estados que hoje a Pindorama já está, vai para os 27, então ele precisa estar aqui na mesa o demonstrativo do flocão, sim. Né, isso da bala e tal. Do açúcar. Inclusive tinha açúcar do concorrente aqui, não vou citar o nome, mas inclusive levamos uma bronca hoje aqui. Uma bronca. Chegou aqui, tem um sachê do concorrente, o presidente da Pindorama disse: rapaz, que absurdo é esse aqui? Se o concorrente fosse pelo menos de Alagoas, eu até ficava ainda quieto. Via, né? O pior que o concorrente de fora, não é daqui. Aí é sacanagem. Mas agora o bispo vai bispo, resolve esse problema, bispo, pelo amor de Deus. Clécio, eu estou adorando esse. Muito bom também. Leve, excelente. Descontraído. E o Clécio tem conteúdo até umas horas. Nós sabemos que o modelo cooperativista está diretamente ligado à economia solidária. Sim. E a economia solidária, o próprio nome já diz, e nós sabemos que temos lá em Pindorama uma moeda corrente, logicamente regulamentada junto ao Banco Central. Me fale sobre essa moeda, o nome dela e como ela entrou lá no sistema Pindorama. Pois é, o que é que a gente observar? Pindorama hoje Jaelson e Bispo, nós temos hoje uma das maiores distribuição de renda, talvez, do Brasil. Nós temos hoje mais de 1.000 produtores de cana, temos outros mais de 1.000 produtores dos outros negócios, leite, fruta e tal. E temos 2.000 funcionários, você imagina, em torno de 5.000 pessoas girando, né? Nós temos hoje uma despesa de manutenção e pagamento de tudo isso na ordem aí de uns 40, 50 milhões de reais que fica ali dentro. Na verdade, isso é hoje, antes era menos. E aí, uns 8 anos atrás, me deu um estalo. E eu discuti isso com minha equipe. E a gente, em 60 dias, a gente estava com uma moeda rodando dentro da nossa comunidade, que é essa aqui, que é o Bertollet. Bertollet é em homenagem ao nosso René, o nosso fundador, o nosso querido Bertollet. Mas ela é uma moeda que ela tem todas as travas de segurança. Os 100 vale 100. Né? República Federativa do Brasil, os 100 vale 104. Ele vale mais do que o real. Nossa, fiquei curioso. Então, isso é uma forma de aquecer a economia local. E a gente via que os nossos funcionários, os nossos prestadores de serviço, os produtores de cana, de fruta, de leite, de coco, enfim, eles iam se abastecer naturalmente, muitos deles fora da comunidade. Arapiraca, que é um centro maior, Penedo, que é uma cidade maior, Maceió, enfim. E aí nós pensamos em deixar parte desse dinheiro internamente para gerar mais negócios internamente. E aí foi quando se pensou, nós fomos a primeira moeda social
moeda física como essa, né? Nós tínhamos um modelo um pouquinho mais antigo do que a gente lá no Ceará, mas essa nesse estilo de segurança e tal. É o Banco Palma. O Banco Palma, Boa, nesse cara. estilo, é a Pindorama, é a moeda Pindorama, é o Bertollet, que até inspirou outras cooperativas Muito a bom. criarem. Então isso é bom, porque a gente termina se Sim. tornando e Uma inspirando referência, outras Muito comunidades bom. a isso. Eu Muito fico bom. muito feliz com isso. E então essa moeda, ela gira lá, ela só vale lá. E ela tem a capacidade de produzir outra moeda dentro da circulação dela. Como ela é 4% acima do real, quando eu compro a você, que é um comerciante, e você que recebeu essa moeda e deu 4% de desconto na hora de pagar lá, Sim. e você pega essa moeda e vai comprar uma outra coisa para você, lá no Bispo, por exemplo, você também ganhou 4. Na hora que ele vem para mim de novo, ganhou 4. Na hora que eu volto, ganha 4. Quando ela gira 25 vezes, ela gerou o consumo de outra nota dessa. Que massa. Isso é fantástico. Fantástico. Boa ideia. Isso é fantástico. Boa ideia. Por isso que nós não criamos uma moeda, um cartão de crédito, uma moeda... Virtual. Uma moeda virtual, digital, Isso, coisa desse tipo. boa, boa. Nós criamos ela física para ela ter essa capacidade de crescimento econômico dentro da comunidade. Isso é Verdade. o Muito futuro de qualquer economia. Imagina Verdade, isso. né? Imagina. Eu- Ninguém perde nada e Sim. todo mundo ganha. Não, e esse giro Olha de que 25 ação vezes ficou ótimo. Você dá 4% de desconto, mas você não ia pagar o seu custo do seu cartão. Quando você usa o às vezes cartão, até a mais. bandeira tal e tal, você paga um custo. Foi aí que deu os 4%. Na verdade, a gente acha que esses 4% hoje está muito e os comerciantes já estão querendo que a gente faça uma discussão e vamos fazer. Sim. Aqui diz que ele, como baixou essas taxas, isso está há 6 anos atrás, taxa de lá de trás, isso deve ir para uns 2,5%. Mas hoje ainda é isso e o comerciante assume um compromisso, né, de dar esse desconto. Se ele não der, ele está descumprindo Entendi. Um aquilo tratado, que foi né? pré-estabelecido por a gente. Muito bom. Clécio, você é uma pessoa que conhece bem de economia, não é à toa que você está esse tempo, né? Assim, então, essa coisa do impacto econômico no país e tudo, você deve já ter passado por vários Por vendavais. várias situações, várias crises. Imagine, Jael, se a gente superar. Olha, são 36 anos. Cara. Eu peguei momentos Planos muito difíceis. mirabolantes. Olha, planos, crise do Proálcool, planos mirabolantes, crises, Do petróleo, né? crise do petróleo, crise A moeda, política, mudança da moeda. toda mudança, tudo isso. Pronto, baseado Superamos, nisso. graças a Deus, tudo isso, por força da nossa união Sim. e dessa força, né? Dessa força que é o cooperativismo. O bispo é muito feliz quando ele coloca muito essa questão da força Verdade. econômica que o cooperativismo Verdade. tem. É o trabalho E só que ele através dessa força é que a gente consegue superar as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Verdade. Então, baseado nisso, 2025, ao seu ver, do ponto de vista econômico, você querer politizar, entrar, mas assim, você está otimista? Porque há uma previsão aí para muita gente com essa mudança do PIX e isso e aquilo, o momento está meio duvidoso para muita gente. Na visão Muita desinformação. desinformação também. Na visão do Clécio, um cara visionário que conduz uma instituição, um negócio que movimenta milhões, porque não até bi. Então, na tua visão, 2025, a gente sai vivo? Sai bem vivo. Eu sou otimista de natureza, né? Eu digo assim, a gente tem que se adaptar a cada situação. Não adianta a gente estar questionando política A ou B ou C. Você tem que se encaixar nela. Esse é o segredo, na minha visão. Tem que se adequar. Você tem que se adequar. Porque você reclamar, você não resolve. Eu só posso reclamar daquilo que eu entro e resolvo. Mas o que eu não tenho ingerência, eu não tenho ingerência sobre o tempo, sobre o clima. Por exemplo, o setor vai ter uma redução
em torno de 15%. No nosso caso lá vai chegar a 20%. Nós estamos no sul do estado. Eu não posso fugir disso. Isso foi a natureza que proporcionou. Então eu tenho que ter a sabedoria de superar isso. Isso vai me dar um desfalque no faturamento em torno de uns 50 milhões de reais. Caramba. Que eu tenho que saber superar isso. Não tem outro caminho. Mas para a economia... Você entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. A economia, cada governo tem seu modelo, seu estilo. A gente saiu de um estilo, né, com viés mais liberal, mais capitalista e tal, e estamos num modelo mais socialista, que eu acho que esse modelo ele não pode, ele termina sacrificando, mas eu não posso mudar isso, ele termina sacrificando o negócio, os negócios são sacrificados por isso, porque há uma saída de capital muito só forte. Sai mais saída, né? Só entra, sai mais do que o que entra, e onde sai mais do que o que entra, isso vai ter um espaço, um buraco, e esse buraco a gente vai pagar. Então eu tenho que, nas minhas contas, já deixar esse espaço desse buraco, eu enquanto empresário. E tenho que saber superar isso. Verdade. É isso que a gente busca fazer. Desafio, né? É um desafio. Quando eu digo assim, a gente não tem como mudar a economia. A gente tem como se adaptar. A gente não tem a moral de dizer assim, baixa o dólar, sobe o dólar. O dólar só no dia que eu for presidente, eu vou te responder isso na lata. Na lata. Comigo. Eu já estou aqui. Ministro, eu quero ser ministro. ministro. Além dessa questão do dólar que você citou, ela é muito fabricada, né? Pois é, isso é muito especulativo. Muita especulação, mas você não tem como mudar essa especulação. Não, eu concordo que tem especulação, assim, olha, mas tem... é preocupante você ter uma economia assim que o dólar passa dos 5. Eu nunca imaginava que o dólar passasse. Então, como a gente já passou dos 5... E isso não é especulação. E a gente não morreu ainda. Essa questão, você entendeu? Porque você ficava olhando. Rapaz, a gente não aguenta 5. Na minha cabeça lá atrás... Só um minuto. Veja só, esse negócio de especulação é interessante. Eu dou muitas palestras, né, sobre cooperativismo, sobre prevenção, essas coisas. E uma vez eu estava em União dos Palmares, numa comunidade lá, dando uma palestra e tal, tudo. Aí, quando termina, a gente faz um bolinho com refrigerante e tal, tudo. Aí chegou um agricultor de lá, aí ele chegou para mim e disse, seu bispo, eu vi na televisão que o dólar subiu em Kuala Lumpur. Como é que é? O Jornal Nacional, o dólar disparou porque não sei o que em Kuala Lumpur. Eu digo, rapaz, me diz uma coisa, tu sabe onde fica Kuala Lumpur? Então, esse buraco aí ninguém conhece direito. Isso é uma verdade, bispo. Só atrapalha. Né? Essa é uma verdade da especulação, da desinformação. Só que tem caso que assim, é real, assim, ou seja, é verdade. Por exemplo, isso aqui a gente está mostrando que é uma moeda interna da Pindorama e que tem o número 100. Não tem como dizer que é desinformação, dizer que tem 10, ou que tem 1, ou que tem... É real, é verdadeiro. Então o dólar passou de 5. Passou de 6. Isso aí não é uma invenção ou onde foi e tal. E isso, de fato, é preocupante. Agora, eu concordo tanto com o bispo como com o Clécio, e principalmente nós que estamos nos 40 mais, né? Passamos dos 40, né? Não é, Clécio? Isso. Já vivemos vários vendavais, né? Vários tsunamis, né? O cara que cortou a crise lá da moeda na entrada antes do real, a época do Sarney, que a gente amanhecia num preço, anoitecia em outro. 100% de inflação. Então a gente já viveu muita coisa. Um mês, era uma loucura. Agora, não deixa de ser preocupante você, inclusive, como gestor de um negócio grande, ter que conduzir e administrar isso aí. Então, com um buraco no caixa de 50 milhões por conta disso, daquilo, já é uma coisa que tem que conduzir. Você tem que realinhar, reajustar, mas eu não posso churumingar isso e vai resolver. Eu tenho que me virar, na verdade. Aí... Eu já estou nós, dos 40, já aprendemos a dançar de acordo com a música, não é verdade? Com certeza. O brasileiro, nisso ele é muito bom. Criativo. É muito criativo. Peraí,
Vou ter que me virar Isso. com e tá aqui. Falou em moeda, falou em economia, a gente só dá uma entradinha e sair, mas não deixava, eu acho que não podemos deixar de falar, por exemplo, política, né? Ainda sem querer polemizar e tal. Mas assim, vejo no Clécio um cara que tem uma popularidade, que já tem um conhecimento bom aí e tal. Já pensou em ser político? Já pensou em ser federal? Eu acho que caberia bem. Como é que você se encaixa na política? Eu penso sempre estar a serviço da Pindorama. Então essa é a minha missão de vida. Acho que eu vou ser muito mais positivo, né, dentro dessa pegada do que qualquer viés político. Não tenho nenhum interesse de fato nisso. Você não acha que você no Congresso você não teria força maior ainda, você no Congresso lá como deputado federal? Eu não quero ter essa força. Essa força, para me distanciar da Pindorama, eu prefiro ficar lá. Eu sou muito coerente com aquilo. Eu devo muito aquilo ali. Coisas, né? E aquilo ali a gente faz um bem, né? Naturalmente, um bom deputado faz um bem até maior ao Brasil. Mas não é a minha praia, nunca pensei nisso, né? Nem a minha missão é outra, né? Politicamente, a minha vontade política, que eu abandonei, que eu abortei por conta da Pindorama, era viçosa, né? Entendi. Mas eu fiz isso, né, de certa forma, logicamente, não é o Clécio, mas o meu filho, de certa forma, me compensa um pouco nesse desejo, né? Aproveitar e mandar um abraço para ele. Aí, muito né? bem. Um abraço para você, que fez está fazendo ainda um grande trabalho aí. Reeleito, muito bom. E aqui a do Estado está de portas abertas. Está convidado, já que o Bispo falou. Para vir aqui no Podcop falar. Mas, Gelson, assim, eu queria aproveitar para dizer que nos últimos 5 anos, a Pindorama vem crescendo em torno de 20% em termos do seu faturamento, contra todas as intempéries e as situações que nos são impostas, né? Mudança política, pós-Covid, mas a gente tem se ajustado bem nesse desafio e tem conseguido crescer e avançar anualmente, em termos de crescimento, de faturamento, mesmo com essa baixa de produção da cana-de-açúcar, né? A gente compensa isso com o projeto do milho. Então, uma coisa cobre a outra. Sim, veja perfeito. Que coisa interessante. Não, esse leque aqui e o projeto, dá uma oportunidade. Isso. Então, assim, nós não estamos só ligados à cana. Sim. Então, o nosso faturamento hoje, 55%, ele é do setor suco-alcooleiro, e os outros 45% ele é desses outros negócios. Boa. E todos eles crescendo, né? Não é que a cana estagnou. A cana cresceu muito em termos de produção. Nós passamos de 1 milhão de toneladas, que era o nosso grande objetivo, o foco nosso era chegarmos a 1 milhão de toneladas. Boa. Nós éramos uma usina de 300, 400 mil toneladas. E quando eu falava que íamos para 1.000, às vezes as pessoas me olhavam como meio maluco. E chegamos lá, né? Passamos, tal. Esse ano a gente não deve chegar aos 1.000 por conta do tempo. Certo. Mas, por outro lado, nós tivemos a coragem, a ousadia de criar um novo negócio aqui no Nordeste, que foi o etanol de milho, que tem sido assim, uma coisa muito interessante para a gente, estratégica para a gente. Porque, além do etanol, com o milho também nós estamos fazendo o fubá de milho, o nosso cuscuz Pindorama. Caramba! Que é, modéstia à parte, uma delícia. Você falou de uma coisa que eu quero, cuscuz. Adoro. Que é a comida do nordestino. Tem que fazer um jeito de eu provar desse cuscuz também, entendeu? Fazer um cuscuz aqui. Já pensou que Mas coisa maravilhosa? Esses projetos, né, ao longo desses 5, 6 anos, eles têm sido muito importantes para a Pindorama. Aí veio a questão do arroz, que me deixa muito contente, porque além dele estar dando um resultado economicamente viável à cooperativa, ele está proporcionando a centenas de pequenos produtores que viviam dependentes da agiotagem, dos atravessadores, ou seja, trabalhando, dando de fato o seu suor, né, para quem estava lá no seu bem bom. Esse é o meu papel nessa história. Então, eu como deputado, eu não teria essa oportunidade que tenho. Eu tenho um projeto do arroz, que é
cresceu o arroz para cima, para o platô, para as áreas de renovação de cana. Que é o arroz de sequeiro, né? O arroz de sequeiro, que esse ano a gente quer plantar 1.000 hectares dele. Nós fizemos um teste lá na cooperativa, nas áreas de renovação de cana, botando arroz que não atrapalha vir a cana, pelo contrário, melhora a cana. Boa. Então, isso é uma grande inovação para o Nordeste e para Alagoas. A partir daí, eu enxergo que Alagoas pode se tornar autossuficiente em arroz. Caramba! Imagina o que é isso, quantos milhões de reais que saem daqui para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, que, por força de uma visão dessa, você consegue mudar todo esse... Parabéns. Essa visão do agronegócio de Alagoas. E um outro grande produto que a gente quer plantar esse ano, 10.000 hectares. Na verdade, nós queremos estimular os produtores do Sertão e do Agreste com sorgo. Nós estamos hoje fazendo etanol, ao invés de milho, fazendo etanol do sorgo, porque o sorgo economicamente é mais interessante. Ele é mais barato do que o milho e ele consegue produzir praticamente o mesmo que o milho produz. Então, a gente enxergou isso como um grande negócio. Isso é rentabilidade, né? E imaginem, nós compramos de sorgo esse ano quase 80 milhões de reais. Caraca! Que a gente mandou daqui de Alagoas para os produtores lá do Piauí e de Luiz Eduardo Magalhães e adjacentes. Que massa! Ali na Bahia. E eu quero que esse 80, e amanhã vai ser 100, 200, ele fique aqui dentro do estado de Alagoas. Isso é maravilhoso. Eu levei essa ideia já para o governo, ele entendeu isso como uma coisa realmente transformadora. Não só eu, mas junto com alguns outros pensadores. Na verdade, eu sou parte maestro, disso, né? Eu sou nem um maestro, eu sou partífice dessa orquestra aí. Certo. Mas talvez com um instrumento menor. Mas assim, com muita persistência e acreditando que vai acontecer. Você também tem uma expertise também em frigorífico e tudo. Ah, tá. E a gente estava conversando hoje sobre o Hotel do Boi. Eu ia chegar no Hotel do Boi. É isso que eu quero saber. Então, olha, arroz, há um ano atrás no Bar São Francisco, realidade. Arroz no sequeiro se tornar realidade, com certeza, nesse interregno, desse ano agora. Sorgo também. Você veja a contribuição que Pindorama está dando e vai dar para o agronegócio de Alagoas. É transformador isso. Transformador, olha o que eu estou dizendo. Porque a gente garante a compra do arroz e a gente garante a compra do sorgo. Então, eu tenho capacidade de absorver 30, 40 mil hectares, 50 mil hectares de sorgo se for plantado aqui. Como jogar num montante desse seria muito entusiasmo, eu estou querendo chegar nos 10 mil hectares em um ano, para no outro provocar 20. Para chegar 30. A 20 mil, você primeiro tem que chegar aos 10 mil. Para chegar, tem que começar. A mesma coisa do Hotel do Boi. Pensamos no Hotel do Boi para quê? Para contribuir também com o meio ambiente. Assim, nós temos um produto que é o WDG, que é o coproduto da fabricação de álcool. A gente tem em torno de 150 toneladas desse produto por dia. Esse produto ele é riquíssimo em proteína. Então, isso é fantástico para o gado de leite, é fantástico para a geração de carne, de bovina e de animais de um modo geral. A gente via lá 20, 30 caminhões carregando e gastando óleo para levar isso para o resto do estado todo. Quando você gasta o óleo, você gasta dinheiro e polui o ambiente. Você desgasta o asfalto. Sim. Né? Você tira o valor agregado, diminui a sua capacidade de competição. Isso. Né? E aí eu digo, cara, eu tenho água aqui, passando aqui a 100 metros. E a minha indústria que está produzindo isso está aqui a 600 metros do confinamento. E aí levei essa discussão para o meu pessoal interno e convenci a eles que a gente precisava fazer isso. Excelente. Então, parte desse produto que antes era vendido, ele já está sendo consumido lá.
agregando valor, porque ele está transformando a proteína vegetal em uma proteína animal nova. Né? Fizemos assim os contatos com os maiores frigoríficos. Perfeito. Né? E trouxemos os donos dos frigoríficos lá para ver o projeto. Todo boi que você produzir aqui, eu sou comprador disso aí. Então isso me estimulou. Caramba. Nós começamos com 2.000 e... Está em quanto? Não, em 2.000 agora. Começamos em 2.000 agora. Isso foi agora, esse ano começou em novembro. Já estamos com 2.000 animais lá. Boa. Coisa linda. Resultado fantástico. Eu quero visitar isso. Eu quero ir para 10, 15, 20, logicamente. O animal sai, a previsão vai depender muito do resultado. A previsão é do animal entrar com quantas arrobas e sair com quantas? Ele entra em torno de 400 quilos para sair com 600 quilos. Boa. Aí ele tem uma rentabilidade e o produtor tira o animal de um ambiente que ele está perdendo peso no verão, que não tem pasto, principalmente numa crise como estamos vivendo esse ano. Os pastos acabaram e ao invés dele perder carne, ele vai ganhar carne lá. Então ele leva o animal para lá, a gente cuida desse animal e ele vai ganhar 35% do que esse animal ganhar. Toda a despesa fica por conta da cooperativa. Então a cooperativa fica com 65%. Ele não precisa pagar, como no hotel, a entrada no hotel, nem a mensalidade. Só quando sai é que fecha a conta. Boa. Então, não precisa pagar o café da manhã. Né? Isso é referência. Isso é referência. Olha só, interessante. Já passamos de 1 hora, não foi, Arthur? Rapaz, o papo quando é bom é assim. Você vê, o Clécio, como ele é rico em conhecimento, assim, essa coisa. Então, assim, isso é para ter alguns podcasts, né? Com temas, mas esse foi o geral. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui e sei que tem muito mais. Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez seja doida, mas eu vou deixar de fazer. Já pensou em vender energia também elétrica, ou melhor, solar? Já vendemos. Já também? A energia toda da cooperativa ela é produzida lá. Olha só. Só não é das casas dos moradores. Sim. Mas a energia da indústria, a energia da irrigação, ela é produzida lá. Rapaz, é uma holding. Nós produzimos hoje em torno de 9 mega de energia. Isso, se fôssemos segurar uma cidade, daria para segurar uma cidade de 400 mil habitantes. Nossa Senhora. Caraca, velho. 400 mil casas, naturalmente. Olha só. Parabéns, cara. Parabéns. Eu estou muito satisfeito. Eu sei que o Bispo tem mais perguntas. Eu ainda quero fazer uma só, assim, ainda para conhecer ainda melhor esse trabalho do Clécio. A minha pergunta é, Clécio, de tudo que você já fez até hoje, né, nessa sua gestão, jornada, empenho, comprometimento, paixão, como você mesmo diz, vocação, o que é que você, se pudesse falar, não fez ainda e que gostaria de fazer? O que é que está faltando? Dizer assim, não, eu não quero partir dessa vida para outra antes de fazer isso. O que é isso? Rapaz, todo dia eu acordo com uma coisa nova para fazer. Então, assim... Eleja uma. Eu quero saber de Mas eu tenho muitas coisas ainda para fazer com fé em Deus. Amém. Mas tudo que eu penso em fazer, eu confesso a você, ele tem uma extensão de um ganho coletivo. Então, o que é que eu quero fazer? Sim. É o que eu estou fazendo, dar continuidade a isso. É o arroz. Tá. É a introdução do sorgo aqui no Estado. Porque imagina, o Estado não conta com essa cultura. Não existe essa economia. E a gente chega em pouco tempo. Né? Quantos anos não tem esse Estado? E você chega com opção. Então, isso são dons de Deus. Boa. Para um bem coletivo. Você não tem a dúvida disso. Isso não é pensando no Clécio. Eu podia fazer um confinamento para mim, usar aquilo lá para ganhar dinheiro. Não. Eu fiz o confinamento da cooperativa. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu não tenho nem boi lá. Eu crio animal, mas não quero misturar. É para não dizer que eu fiz aquilo. Mas eu posso até no próximo ano fazer isso. Tá. É por isso que eu digo, o exemplo é dessa forma. Eu não tenho parentes, eu não tenho aderentes dentro da cooperativa. Meu filho, talvez, se entrou no história da cooperativa, foi coisa muito rápida. Entendi. Não misturo minha responsabilidade com esse favoritismo pessoal, à família, a amigos. Precisamos ser muito profissionais nisso, para poder as coisas acontecerem, entendeu, bicho?
Com certeza. poder acontecer. Clécio é um homem de fé? Muita. Se eu não tivesse fé, eu não estava naquele desafio. É uma fé fora do normal. Boa. Porque eu Boa. pego quando ninguém acha que dá certo. Qual o teu maior medo? É morrer. Aí perguntaram um cara de 100 anos, o que é que você fez para até agora viver esse tempo todo? Ele disse, o que eu fiz foi não morrer. Pois é. Eu vi essa. Você viu essa, né? eu Eu estou fiz. muito feliz, viu, Bispo? Mas não é. Clécio é uma fonte aí de Não, conhecimento. Clécio é uma figura, como é que a gente pode dizer, marcante no cooperativismo brasileiro, né? Clécio já ultrapassou as barreiras aqui do nosso estado. É um cara que começou como um técnico agrícola, né? Eu conheço tantos técnicos agrícolas que foram formados ali, que ali um centro, né? É um celeiro de homem de bem. Celeiro de homem de bem. Muitos avançam mais, outros avançam menos, mas são homens de caráter, de responsabilidade. Muito bom. Muito raro você ver um cara fora desse eixo que eu estou falando. Então, Muito isso bom. me deixa muito feliz. Clécio, esse nosso slogan aqui do nosso programa, né, que graças a Deus você gostou, né? Cooperativa muito é bom. negócio Muito bom. e o futuro é cooperar. Essas suas considerações finais, eu queria que você falasse não apenas do cooperativismo é negócio, mas o futuro é cooperar. Boa. Pois é, Bispo, é uma infinidade de coisas que a gente enxerga dentro desse tema aí, né? O futuro da sociedade é o cooperativismo, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Na hora nenhuma. que, se você se voltar um pouco lá para baixo, porque lá embaixo tem muita origem europeia. Quando eu digo lá embaixo, no o sul do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é uma economia e uma visão diferente da nossa aqui. Com certeza. Porque é uma visão voltada para o cooperativismo. Lá está a maior empresa, talvez uma das maiores do Brasil, é uma cooperativa. Olha Um só. dos maiores bancos é um cooperativo. Boa. Uma das maiores indústrias de leite é cooperativa. São várias nesse. Imagine o que é isso. Um dos maiores. De açúcar, né? Tem a Copersucar, né? Copersucar, enfim. Boa. Mais para o cooperativismo, digo, de produção agrícola mesmo, né? As cooperativas Você de agricultura tem familiar. comigo, é uma coisa monstruosa. E a gente vai chegar lá, se a gente souber dar os passos firmes, consistente e focado no coletivo. Boa. Né? Sem desviar isso para o individual e para pensamentos políticos. Muito bom. Porque um líder cooperativista, ele não pode estar no seu princípio uma vontade política. Entendi. Porque ele começa a ser, primeiro, não concluir o seu projeto, porque ele será atrapalhado com certeza. Né? E as pessoas, quando a gente acha que é muito mais sabido do que o outro, É ruim. esse é o pior negócio do ser humano. Ele acha que ninguém está olhando o pisado dele. Mas o pisado dele tem que ser muito consistente, não é verdade? Sim. Porque senão ele deixa brechas, né, que são assim, que são mal para um processo. Não, eu estou aqui fazendo isso, mas o meu objetivo não é esse. O mal Quando você me sabido- disse, olha, eu quantas vezes fui... Essa pergunta que você me fez há mais de 20 anos que as pessoas me fazem isso. Eu tenho 36 anos lá. Eu sempre dou a mesma resposta. Você tem tudo para ser o prefeito. Você tem tudo para ser isso. Você tem tudo para ser um deputado. Meu amigo, eu tenho muita missão ainda a cumprir. Boa. E eu vou viver mais de 100 anos, talvez depois dos 100, Boa. eu esteja preparado Olha aí, e muito mais consolidado, que isso não vai me causar problema, nem problema para a minha Pindorama. Gostei entendeu? de ouvir. Vai viver mais de 100 anos e a gente vai ter um podcast aqui. A gente está marcando aí. Vai ser em 2050 esse podcast. A gente Fechado. É o Brochas Cast. Bom, primeiro agradecer a você também essa nossa participação. Clécio, foi uma satisfação imensa ter você aqui no nosso Podcop, né? Um podcast voltado para o cooperativismo, onde nós vamos mostrar para a sociedade alagoana, nordestina, brasileira, que cooperativa é negócio e o futuro é cooperar.
Então vem com a gente, né? Nós temos segue a gente no YouTube, né? Segue a gente no Instagram, @jbispofilho. E é isso. Cooperativa é negócio e o futuro é cooperar. Então, obrigado aqui ao Eu agradeço. E a você, Clécio. Mas eu precisava só um minuto, só Por para favor. parabenizar vocês, né? Principalmente o Bispo, e a você que entendeu o projeto do Bispo e abriu esse espaço, por dar essas oportunidades a vários cooperativistas, a mostrar a força que esse segmento tem, que ele precisa ser mais respeitado, a gente precisa se unir mais. A gente fala tanto em cooperativa e faz isso, mas às vezes a gente não coopera entre a gente. A gente fica numa disputa de espaço, de poder, que isso é ruim. Nós precisamos ser grande, ser maior. E a gente, no momento em que a gente... Agora, isso, com certeza, é muita falta da educação. Aí as pessoas, elas são muito... se precipitam muito. Nós temos pessoas no meio muito valorosas. Sim. Mas precisa ter a calma, a paciência e o tempo que, com certeza, vai se consolidando. Vai chegando lá. Se você você se apressa, você não é consistente. Então é só um pequeno... E acho que aqui, Bispo, esse momento ele é muito rico, é muito importante para o cooperativo. Estou muito feliz em estar aqui. Eu já fiz muitos podcasts em várias áreas, mas aqui eu me sinto mais em casa. Né? O Podcop. Eu queria sugerir, Bispo, com a sua autorização, que o Clécio olhasse olhando para a Câmara, ele mandasse aí, que estamos começando 2025 ainda, estamos no início do ano, né? Ainda não está nem na primeira quinzena. Você desejar aí, para quem lhe segue, lhe acompanha, quem do Brasil todo que vai assistir, os seus votos aí de 2025, do seu coração e para toda essa multidão. Obrigado aí, Gelson, por esse espaço aí e desejar, né, a toda a sociedade, principalmente os cooperativistas, né, um ano de muita paz, de muito sucesso, de muitas realizações, de muitas conquistas, mas também de muita união e amor com as pessoas. É isso que eu desejo para todos. Muito bom. Eu agradeço a você, Bispo, pelo convite que você me fez e parabenizando também o trabalho aí do Clécio. Gostei demais. Foi um podcast leve, de muita energia. Ficou aquele gostinho de quero mais. Né? Com certeza. Aí você certamente voltará. Inclusive está convidado para o TheCast também, que é um outro podcast. E hoje temos essa oportunidade dessa ideia do Bispo aí de criar o Podcop. O Podcop é voltado para o cooperativismo. O Bispo tem feito aqui um grande trabalho, é um entusiasta do assunto. Ele tem sido feliz nos convidados, já convidou vários, e hoje com a presença aqui do Clécio Santos e outros que virão. Então você não pode deixar de acompanhar, principalmente você que é interessado no coletivo, que não pensa só em você, você que pensa nas pessoas. Eu acho que o Podcop vai dar essa inspiração. E, Bispo, parabéns. Espero que você continue assim com essa energia. Todo dia ele chega aqui com brilho nos olhos. Fala em cooperativa, cooperativa é negócio. Isso é muito bom. Muito obrigado. Isso aí. Então, cooperativa é negócio e o futuro é cooperar. Então, vem junto com o Podcop.